Amém. Abra sua Bíblia aí em João 17. Deixa aberto aí, marca com o dedo. Se é um aplicativo, esquece os outros aplicativos agora, fica focado aqui. Já deixa aberto a Bíblia nesse capítulo. A gente vai ver alguns versículos ainda hoje. Alguns a gente já viu, a gente vai rever, mas porque é uma progressão e a gente vai entender isso aqui. Hoje a gente está na quarta mensagem dessa série Resoluções 2026, a melhor lista. E a ideia aqui é realmente construir uma melhor lista. E a ideia não é a gente fazer uma lista, eu sempre tenho falado isso de, eu tenho que fazer isso e aquilo, não é exatamente isso. Aliás, se você fez uma lista, né, a ideia dessa série é que quando vira o ano, a gente sempre faz o que a gente quer fazer no ano, né? A nossa lista de resoluções, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer academia, eu vou ler um livro, eu vou, sei lá o que a gente vai fazer, a gente coloca um monte de coisa. E aí não tem problema você fazer a sua lista, a ideia só é entender qual que é a prioridade na sua lista e como que você pode construir uma lista que agrade a Deus, que seja coerente com aquilo que Deus espera com você e o que tem que estar no topo dela, que é mais importante para que o resto faça sentido. Essa é a ideia, né? Então não é uma lista de faça ou não faça, mas é uma lista que vai dizer o que é mais importante. A gente viu na segunda e na terceira mensagens os dois primeiros itens da lista, que é, a primeira lista é conhecer a Deus, e isso é baseado na oração de Jesus de João 17, é uma oração em que Jesus ali não está fazendo à toa, é um clamor. Jesus está perto da morte, ele está conversando com Deus sobre aquilo que é importante. Pensa assim, como se fosse a última oração, aquilo, Pai, eu vou morrer, eu estou apresentando para o Senhor aqui tudo que está no meu coração que é mais importante. E aí então, se era mais importante para Jesus, tem que ser mais importante para mim e para você. E o que Jesus coloca no começo da oração, já no versículo 3 ali, é que conhecer a Deus é a vida eterna, é conhecer a Deus. Então isso é prioridade para a gente. Conhecer aqui não é só saber intelectualmente, mas é ter uma relação com Deus. Isso é vida de verdade. E se for sua prioridade ter uma relação com Deus, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito em 2026, porque é em Deus que a gente encontra satisfação. Ok, aí Jesus vai falar, enquanto ele está desenvolvendo ali, um outro ponto que ele vai falar sobre, no versículo 17, que foi a última pregação, é santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar é separar algo para que aquilo seja usado com exclusividade para alguma coisa, com propósito. Então, tem propósito. Ser santificado é ser separado para um propósito. Qual que é o nosso propósito? Viver a vida eterna, viver com Deus, glorificar a Deus através dessa vida e estar satisfeito nele. Então, o segundo item da nossa lista tem que ser, então, viver essa vida que Deus propõe para a gente. E como a gente vive, o próprio Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É em Jesus que é a própria revelação da verdade, do propósito de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, está lá em João 1. Então a gente entendendo, olhando até para a linguagem que João usa na carta dele, a gente vai entender então que Jesus é a verdade, e ele revela quem Deus é e o que Deus espera de nós. E o principal ponto disso é que nós somos pecadores incapazes de agradar a Deus através das nossas forças, mas em Jesus a gente pode viver através do sacrifício de Cristo, através do Espírito Santo agindo em nós, nós somos capacitados a viver a palavra, a verdade. E aí então o segundo item da nossa lista tem que ser viver na palavra, a palavra revelada de Deus, o Evangelho e aquilo que Deus nos explica, o propósito que Ele tem para a nossa vida. E aí isso vai nos fazer desfrutar da vida eterna, que é conhecer a Deus. E a gente só conhece a Deus através da palavra. Ok. E aí fica uma pergunta depois disso. Se Deus tem que ser o centro, o meu propósito tem que ser conhecer a Deus. Se a palavra, eu tenho que viver pela palavra para isso acontecer. A palavra tem que estar no comando da minha vida. Eu tenho que viver através disso. Se isso tem que acontecer, se o item 1 e o item 2 da lista são conhecer a Deus e viver na palavra,
Como eu faço isso? Qual que é? Agora a questão prática, porque quando eu falei sobre conhecer a Deus, eu falei de uma questão de a gente precisa corrigir, antes de viver a vida com Deus, a gente precisa corrigir uma coisa, que é algo que está no nosso coração, que é o nosso orgulho, achar que nós somos capazes. Não, eu preciso tirar o orgulho e depender de Deus. E aí então eu tenho que buscar uma relação com o Deus revelado na palavra, na pessoa de Jesus, e viver a partir disso. Jesus é um modelo e ele nos revela o que Deus quer. Ok, isso são coisas que não são muito, olhando assim de forma simples, elas não são muito práticas, são coisas que você tem que resolver na sua mente, no seu coração. Conhecer a Deus, buscar a Deus, viver, olhar para Jesus como modelo, ok? Mas como eu faço isso na segunda-feira? Eu sei que esse é o seu desafio, que a gente fala de coisas aqui, a gente tem que tomar muito cuidado quando eu e o Rogério a gente prega, né, e outros pregadores, para não ser muito abstrato, né? Senão fica tudo filosofia. Não, a palavra é prática. Então como a gente faz isso? Bom, a Bíblia... a gente viu ali, santifica-os na verdade. Tem dois aspectos da palavra santidade ou de ser santo. O primeiro é aquilo que Deus faz, a posição que nós temos através de Cristo. Porque Jesus é santo, e a gente vai ver no texto sobre isso. Então, porque Jesus é santo e nós estamos nele, nós somos... Deus olha para nós como santos, nós somos justificados. A gente cantou isso aqui, a primeira música. Justificados através da obra de Cristo. É uma posição, é um estado, não é algo que vem de nós, é algo que Deus faz em nós. Então, para nós termos relação com Deus, como Ele é santo, como pecadores a gente não consegue. Então, Jesus santo foi lá e morreu no nosso lugar, pagou o preço da culpa do nosso pecado, e aí quando a gente está em Jesus, Paulo fala isso em Romanos capítulo 6, que é como se a gente tivesse sido batizados em Jesus. Então, a gente está dentro de Jesus, e dentro de Jesus... Jesus nos representa e a gente pode ser, então, olhado, Deus olha para nós como santos. Então isso é uma condição, uma posição. Isso não tem nada a ver com o que eu e você fazemos, mas com o que Jesus fez na cruz. Mas a Bíblia também fala de um outro aspecto da palavra santo, santidade, que é a santificação, que é uma obra que sim, o Espírito Santo faz em nós. A Bíblia diz que, lá em Filipenses, quando Paulo fala para a gente desenvolver a salvação, ele vai falar, desenvolva a salvação, mas é o Espírito Santo que faz em vocês tanto querer quanto executar, ok? É o Espírito Santo, mas nós somos chamados a sermos santos. Pedro vai repetindo o Levítico, Pedro fala que Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. Então há um chamado de Deus, uma convocação para vivermos em santidade, e não só então a posição, mas a partir dessa posição, um caminhar em que a gente busca ser santo. Só que aí a gente vai entrar num problema. Por exemplo, vou falar sobre isso aqui. Mateus 6,33, é um versículo que muitos de nós sabemos de cor, que é, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus falando, depois que ele fala para a gente não ficar preocupado com as coisas, que Deus vai suprir tudo. É isso que Jesus está falando nesse contexto. Então, não se preocupe com as coisas, não fica correndo atrás das coisas, porque Deus supre. Aí a gente olha para esse texto aqui e fala assim, então, busquem por primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente pega essa expressão e fala, porque o negócio é a gente tem que fazer as coisas certas. Tem que fazer as coisas certinhas. Se fizer as coisas certinhas, você vai ver, Deus vai acrescentar as coisas. E tem que servir nos ministérios. Serve no ministério que você vai ver, Deus vai te abençoar, você vai ser próspero. Todas as coisas vão ser acrescentadas. A gente faz essa matemática, porque a gente normalmente faz a conta. O que eu preciso fazer? A gente pensa nisso. Como que eu faço para Deus me abençoar? Qual que é a minha ação aí? Qual que é o esquema? Tem que ter uma fórmula para eu ser abençoado. Qual que é? A gente fica procurando isso. A gente olha para esse versículo, eu pelo menos, não sei você, mas eu olhei para esse versículo muito tempo assim, buscar pois primeiro o reino de Deus, então é fazer as coisas de Deus. Então eu vou fazer as coisas de Deus, eu vou servir e não sei o que, aí Deus vai me abençoar. Aí eu faço um monte de coisa, eu não sou abençoado, aí fica na cabeça, tem alguma coisa que não está certa aqui, algo de errado não está certo. Por quê? Eu não estou conseguindo lidar, eu estou fazendo e não estou saindo abençoado, e a fórmula é, busque o reino de Deus e eu recebo. E a gente fica frustrado com isso, aí a santidade fica pesada. Esse negócio de santificação, nossa, é muito difícil, porque eu busco e não recebo. O ponto é que não tem nenhum lugar que Jesus fala, na Bíblia, que buscar o reino de Deus é fazer coisas para receber alguma coisa. Não tem, eu não sei de onde a gente tirou isso, a gente inventou isso.
Porque Jesus mesmo fala assim, bem-aventurados os humildes, os mansos, porque deles é o reino dos céus. Ele não está falando de gente que faz alguma coisa, ele não fala, bem-aventurados os que servem nos ministérios, porque deles é o reino dos céus. Feliz é aquele que serve no ministério, porque ele vai desfrutar do reino de Deus. Feliz é aquele que cumpre toda a lei. Pelo contrário, a Bíblia ainda fala, lá em Gálatas, aquele que busca se justificar pela lei, na verdade está buscando é condenação. Fazer coisas para ser justo perante Deus é impossível, a gente não consegue. Então, se eu estou tentando ser justo através do que eu faço, na verdade eu estou atestando minha incapacidade de ser justo. Aí na presença de Deus ele vai falar assim, cara, se for por causa da sua justiça, nem adianta, nem vem. Bênção você não vai receber. Porque a gente não consegue ser justo o suficiente para Deus se agradar. Pensa nisso, porque Deus, o suficiente para Deus é 100%. Deus não tem assim, não, 50% bom para mim tá bom. Não, Deus ou é 0 ou é 100. Ele não tem esse negócio, não, ele é mais ou menos bom, isso aí eu aceito. Não, ele quer 100%, é por isso que ele não aceita a gente, ele aceita Jesus. Quando a gente está em Jesus, a gente é aceito por Deus. Isso é um ponto importante, então. Então, a gente tem que tirar a santidade ou a santificação ou fazer as coisas para Deus da ordem de eu faço para receber. Tira isso. É isso que a gente vai ter que lidar hoje. Eu não faço para receber, eu faço porque eu recebi. E é isso que a gente vai entender pela palavra de Deus no texto aqui de João 17. Eu faço porque eu já recebi. Santidade não é moeda para ganhar alguma coisa. É resposta para algo que eu já ganhei. Isso tem que ficar claro para a gente. Porque aí o peso é diferente. A ideia de resultado, de performance, sai dessa conta. Porque o resultado já está nas mãos de Deus e Ele já fez. Não é algo que Ele vai fazer. Efésios 1 diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante, o verbo está no passado, nós já fomos. Ele não fala que nós seremos. Vocês vão conquistar um monte de bênção, não fala isso. Fala que vocês já receberam. E num contexto que fala que a gente recebeu antes da criação do mundo isso, porque foi lá que Deus nos escolheu. E lá que Ele decidiu nos abençoar. Então se Ele decidiu lá, a gente já recebeu tudo que a gente precisa. Então esse é o ponto aqui, na melhor lista que você pode fazer, buscar a santidade. Então você deve colocar na sua lista, esse ano eu vou buscar viver para Deus em santidade. Mas ela vai ser aproveitada da melhor forma, se ela não tiver na sua lista, não, eu vou fazer isso porque eu quero ser abençoado. Não, eu vou fazer isso porque eu quero viver para Deus, porque eu já fui abençoado. E é isso que a gente vai entender no texto aqui. Só que a gente entra nessa tensão, nesse perigo, que é a gente desejar a mudança para receber alguma coisa. Aí a gente vai transformar a santidade numa moeda, como eu falei. E a gente vai ficar com isso na cabeça. Se eu mudar, 2026 vai ser melhor. Se eu fizer isso aqui, Deus vai se agradar e vai me abençoar. Se eu resolver esse negócio na minha vida, é aí que as coisas vão acontecer. Não fiz isso em 2025, mas 2026 eu vou fazer, aí vocês vão ver, aí eu vou voar. Aí eu vou levantar a mão para chamar o ônibus, Deus vai levar, que eu vou estar muito santo já. Por quê? Porque a gente vai fazer essa moeda de troca, achando que eu vou ser abençoado porque eu vou fazer. E esse é um risco que a gente corre o tempo todo, gente. Esse pensamento, essa matemática nossa de viver pelo mérito, eu acho importante quando você pensa em trabalho, amadurecimento, tudo no ambiente aí do mundo, do trabalho, da vida, eu acho importante, né? Não deve receber nada de mão beijada, mas em relação à fé, esquece. Não temos mérito nenhum na nossa relação com Deus. É sempre graça dele, é sempre misericórdia dele. Não tem nenhum problema buscar santidade. O problema é quando ela deixa de ser resposta à graça de Deus e passa a ser moeda para comprar a graça de Deus. Esse é um problema. E é isso que a gente precisa resolver. Eu falei Gálatas 5:4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha, deixou de receber graça porque tentou ser justificado por si mesmo. Isso não é assim que Deus busca de nós. Então a ideia é a gente entender aqui em João 17, esse processo de como Deus se apresenta ali através dessa oração de Cristo e esse processo de onde nós estamos e como nós desfrutamos dessa vida na presença de Deus. Se conhecer a Deus, viver com Ele deve ser a coisa mais importante. Bom, vamos lá, João 17, versículo 6 até o 8. A gente vai ver aqui que a vida eterna começa com revelação de Deus, não com o nosso esforço próprio. E é o que diz aqui no texto, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus,
tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Bom, primeiro aqui Jesus está ampliando o que ele disse já nos primeiros versículos, dizendo que vida eterna é conhecer a Deus, conhecer o Pai, ao Senhor, e o Filho a quem enviaste. E Jesus fala que a obra dele, então, é revelar a glória do Pai. Nos primeiros versículos a gente já viu isso. Então aqui Jesus está ampliando esse conceito, dizendo assim, então estes aqui, os discípulos, e lembrando que lá no versículo 20, Jesus fala que ele está orando por aqueles discípulos e por nós. Então tudo que está acontecendo aqui vale para a gente também, tá? Essa oração também é por nós. E aí Jesus fala assim, ó, para eles eu revelei, eles te conhecem, eu entreguei para eles as palavras do Senhor. O autor de Hebreus fala que Deus falou por meio dos profetas e dos escribas, mas agora ele falou, se revelou definitivamente por Jesus. Está lá no primeiro capítulo de Hebreus, os primeiros versículos. Então Jesus revela o Pai e revela a nossa relação com o Pai. Jesus fala, eu fiz isso, e eles creram nisso. E quem crê no Cristo, na revelação dele sobre o Pai, sobre ele, sobre a obra dele, conhece a Deus, já recebeu a vida eterna. E o ponto aqui é muito importante, isso aqui é iniciativa de Deus em Jesus. Jesus não falou aqui, esses discípulos, eles te conhecem porque eles fizeram tal coisa, porque eles mudaram a vida deles, porque eles deixaram de fazer esse ou aquele pecado. Ele não fala isso. Ele fala, eu revelei as tuas palavras, e eles foram transformados pelas tuas palavras, e eles entenderam as tuas palavras. E aquilo sobre o que o Senhor, o Pai, revelou através de mim é o que fez com que eles fossem transformados, recebessem essa vida eterna. É isso que ele fala aqui. Ele não está falando, eles fizeram alguma coisa. A iniciativa sempre é de Deus. Isaías 65:1 é um texto bem bacana que Deus fala com o povo. Isaías 65:1. Consegue colocar aí? Aê! Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. É assim que Deus age. Deus, ele não está esperando que a gente encontre ele. A expectativa de Deus é que a gente reconheça ele se apresentando. Ele mesmo falou para o povo de Israel, eu não sou um Deus que está distante, que vocês têm que atravessar o oceano para me achar. Eu estou aqui do lado de vocês, falando no ouvido de vocês e no coração de vocês. Vocês não precisam tentar, não é uma brincadeira de esconde-esconde. Ai, será que eu vou achar Deus aqui? Ai, aqui eu vou procurar, hein? Ai, aqui eu acho que tem uma pista dele. Não, o tempo todo Deus está se revelando, está se mostrando. A Bíblia fala no Salmo 19, os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma noite diz ao outro dia quem ele é. E é uma poesia linda, os primeiros 6 versículos é só sobre a criação, expressando quem Deus é. Aí depois ele vai continuar a partir do versículo 7, falando que a lei é perfeita e é nela que a gente conhece Deus. Aí o salmista termina falando, eu quero isso. Eu quero ficar na sua presença, então, na criação, contemplando, e na palavra, conhecendo. É isso que ele quer, porque Deus é um Deus que se dispõe. Então, aqui a gente tem que entender que a santidade, a santificação, ela parte da obra que Deus faz e da revelação dele, não de alguma coisa que a gente faz. Primeiro Deus faz, depois nós somos, e quando ele nos transforma, a gente pode buscar e viver algo diferente. Não é antes disso, eu não vou ser aceito porque eu fiz alguma coisa, mas porque Deus se revelou e me transformou através da revelação dele. É isso que vai acontecer. Então, a santidade é um problema, buscar ser santo é um problema quando é o ponto de partida para a nossa relação com Deus. Eu vou conhecer Deus, eu vou viver com Ele se eu buscar ser santo. Aí está errado. Aí vira legalismo, tá? Eu só sou bom se eu fizer alguma coisa. Esse era o problema dos fariseus. Eu sou aceito por Deus porque eu cumpro a lei. Aí Paulo tem que falar lá, e Jesus falou várias vezes nos evangelhos, mas Paulo tem que falar lá em Romanos, cara, você pensa que você é aceito por Deus porque você é judeu, porque você cumpre a lei? Não esquece, todos pecaram, todos são carentes da glória de Deus, não tem ninguém perfeito.
não é pelo que você faz. A santidade, quando ela se torna o ponto de partida, quer dizer, a partir da santidade, de buscar ser santo, eu vou ser aceito por Deus, aí não é mais graça, é meritocracia. Só que, onde que tem mérito se todos pecaram? Quem tem mérito? Quem tem mérito? Quem está com crédito para chegar ao presente de Deus e falar, Deus, me abençoa aí? Quem tem aqui crédito? Se você tem, dá um pouquinho para mim. Eu não tenho crédito. E a gente tem que entender, Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram. Então a gente busca a santidade porque nós já somos considerados santos, perdoados e aceitos por Deus. Porque Ele decidiu fazer isso, o passo é dele. Ele se revelou em Jesus e a gente conhece Deus através de Jesus. E aceitando nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação de Deus, a glória de Deus visível, a obra de Deus por nós visível, a misericórdia de Deus por nós visível, é que a gente pode desfrutar da graça, não porque a gente fez alguma coisa. E aí a gente vive e busca a santidade a partir do que Deus fez, não do que nós podemos receber, porque a gente já recebeu em Jesus. Então santidade é resposta, isso tem que ficar muito claro. A gente tem que resolver isso primeiro, senão a gente vai buscar errado. A motivação tem que estar correta. Aí, vamos continuar, versículo 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Esse trecho aqui vai dizer muito sobre pertencimento. E lembra que o nosso problema em relação a conhecer a Deus é a nossa necessidade de aceitação, de aprovação, de valor. Por isso que a gente é às vezes orgulhoso, porque a gente está buscando ser aprovado e está se enchendo de coisas e de nós mesmos para que isso tenha um valor. Então a gente faz isso. Se você não é orgulhoso, não tem a autoestima muito alta, está lá embaixo, murchinho, é porque um dia você teve muito cheio de você. Sempre tem a ver com estar muito cheio de você. Então, a gente está buscando sempre ser valorizado. Só que o que Jesus falou aqui é, os seus já são seus, Deus. Ninguém precisou ser aprovado aqui. Ele não falou assim, aqueles que cumpriram as coisas do jeito certinho, aí eles conseguiram conquistar um lugar e agora eles são seus. Está assim no texto? Não, eu não vi isso no texto. O que o texto diz é, eles já são teus. São aqueles que o Senhor me deu. Eles te conhecem, o Senhor conhece eles, o Senhor sabe quem eles são. Eles não são do mundo, eles são do Senhor. Eu vou embora, mas eles vão ficar, mas eles são do Senhor. Jesus está o tempo todo falando de pertencimento aqui. E é o legal porque ele fala que ele diz essas coisas no final do texto, para que a gente entenda isso, a gente conheça isso no final desse trecho. E assim a gente viva a plenitude da sua alegria. Interessante, então, ser abençoado na perspectiva de Cristo não é porque eu fiz coisas boas, porque eu fui santo, porque eu fui correto. Não quer dizer que eu não deva fazer isso, a gente vai ver depois. Mas não é porque eu sou assim, é porque eu já sou de Deus. Não é porque eu faço coisas, não é um salário porque eu sou bom. Ser abençoado é porque eu já estou em Jesus, eu já conheço o Pai, eu já sou santo. Como eu falei do texto de Efésios, eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. É isso que é receber plenitude de alegria. E a palavra plenitude de alegria, que é uma palavra interessante. Essa expressão é uma expressão que ela é usada em outros contextos para celebrar uma festa, um banquete. Sabe quando a gente passou pelas festas agora? Eu sei que muitos de vocês passaram por isso. Para mim é até rápido, porque eu sou bariátrico, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Você comer, aí sentar assim, nossa, que gostoso. Ai, abre um botão da camisa, os homens assim, senão vai matar alguém, né? Porque vai estourar. Então, assim, ai, que gostoso. Esse tipo de satisfação, e não só isso, né? A satisfação da festa, da alegria, da risada, da conversa sabe, esse tipo de... Essa expressão plenitude da alegria ela podia ser usada nesse contexto de um banquete, de desfrutar da festa, de se alegrar numa festa e principalmente na presença de quem está celebrando ali.
Por exemplo, quando Jesus fala da gente celebrar o banquete do noivo numa parábola, ele usa a mesma expressão de alegria, de celebração, porque ele está falando de se alegrar na presença de Deus. O que Jesus está falando aqui é que a nossa alegria é por causa do acesso a Deus e não pelo que a gente faz. E é isso que deve ficar claro para a gente. Senão eu vou colocar na minha lista de resoluções, eu vou ser santo, vou fazer coisas para Deus, esperando alegria depois disso. E está errado, porque eu devia já estar alegre, porque eu já recebi graça. Eu já deveria estar satisfeito. Eu não vou fazer as coisas para me satisfazer, mas eu vou fazer as coisas porque eu sou grato, porque eu estou satisfeito. E a gente deve mudar isso. Jesus deixou muito claro aqui. Nós já pertencemos a Deus. E o que Jesus pede é: Pai, ajuda eles a estarem fiéis a isto. Ou protege-os em seu nome. Essa expressão não é do tipo, porque eu tenho um sobrenome de Deus, agora eu estou garantido. Não. A expressão ali é: protege-os em ti, para que eles consigam permanecer dessa forma. É tipo, garante isso, ajuda eles, apoia eles, capacita eles para que eles possam viver essa realidade de que eu já sou santo, já sou salvo, já sou de Deus, e a partir disso eu posso viver a plenitude da alegria, a satisfação. Eu sei que você está procurando 2026 mais satisfeito, mais feliz. O ponto é, se você já conhece Jesus, você já devia estar mais satisfeito, mais feliz. E aí você vai viver 2026 nessa perspectiva e não vai ficar procurando isso, porque Deus não é um Deus que você precisa procurar, Ele já te apresentou para você. E esse é o ponto de partida. E toma cuidado, porque se você está procurando alegria fora da realidade que eu só tenho alegria quando eu conheço a Deus, você vai se frustrar mais um ano. Vai ser mais um ano que você vai terminar o ano. Poxa, esse ano não deu certo. Mas ano que vem vai dar certo de novo. Aí você faz outra lista procurando alegria, mas Deus não está na lista. Você já se garante, já pensa, não, isso aqui, a igreja é isso aqui, eu tenho que fazer aqui. E fica nisso. Você tem que fazer mesmo. Você tem que se organizar, tem que se planejar, tem que fazer. Mas o ponto de partida não é fazer para receber, é fazer porque recebeu. Eu vou insistir nesse ponto porque isso é o mais importante aqui hoje. Buscar a santidade é isso. A alegria é estar em Cristo. Salmo 16:11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença eterna, da tua presença, eterno prazer à tua direita. É isso que ele está falando. Tudo isso eu consigo conhecer na presença de Deus e pronto, eu recebo alegria na presença de Deus. Se buscar ser santo, se buscar as coisas de Deus, para você está muito pesado, está muito difícil, quando você faz a conta o resultado não é bom, é porque você está procurando a alegria no lugar errado. A alegria tem que estar em Jesus. Aí a santidade fica uma resposta àquilo que já está me satisfazendo. Eu vou insistir nesse ponto porque é o principal que a gente tem que sair daqui hoje, entendendo? A alegria não está no que eu faço e no resultado do que eu faço, mas naquilo que Deus fez e eu faço porque Deus fez, não porque eu quero uma coisa depois. Isso é importante. Aí, a partir do versículo 14, a gente está vendo aqui que essa nova vida, essa nova identidade, essa nova ideia de que eu já sou abençoado e eu já recebo alegria em Jesus, e viver a partir disso gera um tipo de tensão. E aí talvez é por isso que fique difícil a gente fazer a conta. Mas eu sou santo, por que eu não recebo umas coisas legais? Por que tem problema? Porque eu estou buscando ser certo, mas eu não estou sendo promovido no trabalho, e o cara que está roubando está sendo promovido. O cara que está fazendo errado está dando certo. Por que eu não dou certo? Porque vai existir uma tensão natural aí. Porque olha o que Jesus fala aqui, dê-lhes a tua palavra. E olha, presta atenção, lembra que é pela palavra que a gente é santo e que a gente conhece a Deus, certo? E a gente vive essa realidade, essa nova identidade pela palavra, porque Jesus revela a Deus, e é assim que a gente conhece a Deus. Então, e quando a gente recebe a palavra, a gente está desfrutando da nova vida. Pensa em todo o texto de João 17. Então Jesus fala aqui no versículo 14: dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja
protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. A palavra, estar em Deus, vai criar sim em você uma identidade que é incompatível com o mundo. Aliás, Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui ele fala que eu dei a palavra, lembra do contexto, através da palavra a gente conhece a Deus e vive a vida eterna. Aí ele falou, eu dei a palavra, só que eles receberam a palavra e o mundo os odeia. Por quê? Porque o mundo odeia a mim. Porque o que Jesus está propondo é contra o sistema, é contra o esquema do mundo que jaz no maligno. É claro que buscar viver para Deus vai ser pesado num mundo em que, que o pensamento é totalmente contrário a isso. Por exemplo, a gente deve pensar, e a Bíblia nos ensina a valorizar, amar o próximo antes da gente, certo? Só que no mundo, quem é mais antigo vai lembrar, o que rege o mundo é a lei de Gerson. Eu tiro vantagem, eu me amo primeiro, eu quero ganhar na situação, eu quero receber mais, eu quero ter mais conforto, eu quero tudo para mim. Isso reflete na nossa vida cristã também. Eu só quero um ambiente que tudo tá bom para mim, que é tudo do meu jeito, que é tudo gostoso, que a música é a música que eu gosto, que o pastor é o pastor que eu gosto, que o ministério X é o ministério que eu gosto, que o endereço é o endereço que eu gosto, que a cadeira é a cadeira que eu gosto. É tudo do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. E isso é um tipo de perspectiva que o mundo prega para você. Viva, quantos comerciais você já não ouviu a frase? Faça do seu jeito, viva do seu jeito, faça o que é melhor para você, busque o que é melhor para você, busque satisfação, busque alegria, busque conforto, você tem direito a isso. Todo comercial é assim, isso é um argumento de venda. Você tem que buscar o que é melhor para você. O que você quer? Eu te entrego o que você quer. Quem é vendedor aqui sabe disso. Você fica tentando achar o que a pessoa quer para você satisfazer o desejo dela. Às vezes ela não sabe o que você quer, você vai lá e cria. Eu não estou falando nem de mentira, só estou fazendo uma análise antropológica aqui, tá? Não estou falando que todo vendedor é mentiroso, calma. O Sadal já ia me bater ali. A área comercial falou, pô, pastor, com que moral eu vou pregar agora, fazer estudo no PG? Não vai dar, né? Então, calma, não estou falando isso. Mas é um argumento de venda a gente criar a necessidade quando a pessoa nem identificou a necessidade, ou encontrar a necessidade junto com ela, para que eu possa satisfazer aquilo. Ok, mas isso é um sistema do mundo, eu sempre tenho que estar satisfeito. É desse jeito. Agora, o que a gente está vendo aqui é que buscar em Deus a nossa satisfação vai contra esse sistema. Essa identidade vai gerar uma tensão. E a ausência de tensão é algo que você deve usar para medir a sua busca por santidade. Se está fazendo sentido isso. Fala assim, eu sou uma pessoa santa, mas não tem nenhuma tensão em relação a como o mundo rege as coisas. Tá tudo de boa. No trabalho, as coisas são todas desequilibradas em relação à prioridade, valor e tudo mais. E para você tá tudo bem, você vive naquele ritmo. Para você tá tudo bem. Sacrifica a vida, a família, sacrifica a honestidade, não, para você. Não, é que eu vivo uma vida santa. É que lá no trabalho tem uns negócios que é um problema, né? Mas tudo bem, eu vivo a minha vida. E você lá no trabalho vive aquela vida. E aí na igreja você vive a outra vida que teoricamente é a vida que agrada a Deus. Se não tiver tensão na sua vida em relação ao que o mundo prega que é importante, você precisa rever o que é santidade para você, o que é buscar a Deus, o que é conhecer a Deus. Tem que ter algum tipo de tensão, não pode ser natural, não pode ser do mesmo jeito, não pode ser confortável. Eu não estou falando que você tem que sofrer o tempo todo, mas tem um tipo de tensão que você tem que se posicionar às vezes, e tudo bem, talvez você consiga até resolver, mas tem que ter algum tipo de tensão que você precisa se posicionar, você precisa chegar numa situação e falar assim, chefe, isso aí eu não faço, isso está no meu limite, porque a partir daí já é algo que vai contra os meus valores. Ou cliente, ou fornecedor, daí eu não faço isso. Ou colega de trabalho, não, cara, isso aí eu não faço. E são coisas bestas. Do tipo, você atende um telefone, isso com certeza já deve ter acontecido, não foi só comigo isso. Você atende o telefone no trabalho, aí a pessoa fala, posso falar com fulano? Aí o fulano fala que eu não tô, não dá. O que é isso? Ai, mas é besta, né? Um negocinho simples. Mas dá nome, mentira. Tem que ter esse tipo de tensão. Eu tenho que olhar para isso e falar assim, cara, não posso mentir. Eu lembro que no trabalho eu tinha um chefe que tocava o telefone dele, aí tinha um identificador de chamada assim, aí tinha a pessoa da outra área da empresa. Quando tinha isso, né? Hoje tem tudo celular, né? Mas tinha assim no telefone. Aí ele olhava e falava, o fulano quer falar comigo. Aí ele pegava assim e passava pra mim, a minha mesa ficava do lado dele. Ele puxava o telefone assim, passava, fala que eu não tô. Era crente, hein? Aí eu pegava assim o telefone e falava, fulano não pode falar agora. Ele tá ocupado.
Aí ele olhava pra mim com uma cara assim, aí eu desligava falando, mano, eu não vou falar que você não tá, é mentira. Aí ele, Aí chegou uma época que ele já não pedia mais pra mim, ele pedia pra outra pessoa. Mas a gente tem que ter esse tipo de tensão, tem que ter. Eu não tô falando que eu sou perfeito, eu fiz coisas erradas também, mas, sabe, é um negócio que a gente tem que avaliar. Tem que ter esse tipo de tensão na nossa vida. Isso é importante. Nós somos estrangeiros e peregrinos aqui, está em 1 Pedro 2,11. Não faz sentido eu ser igual, eu viver naturalmente como se tudo pra mim fosse normal, como se todo o mundo caído fosse, tá bom, é assim mesmo e pronto. E eu vivo isso porque é assim. Lembra o que sua mãe disse, você não é todo mundo, você é filho de Deus agora, é para Deus que você vive, não é para esse padrão. Tem que ter tensão. Agora a gente vai para o versículo 17, que eu já preguei apenas ele semana passada, importante. Aí ele vai falar de santidade, e falando que santidade e sermos santos é estarmos na verdade, a verdade através da palavra. Agora o pedido aqui é dirigido ao Pai, para que Deus nos ajude através da palavra dele e vivendo essa palavra a sermos santos. Lá Salmo 19, 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma que é da vida de verdade. E é assim, a gente deve buscar isso, é assim que a gente deve viver, é através da palavra. A palavra é o nosso padrão, onde a palavra não governa, não tem santificação. E esse é o ponto, é a partir da palavra, e é buscar isso. Então, viver santidade é a partir de um padrão, daquilo que Deus propõe. Deus te torna santo, mas a santificação, que é o Espírito Santo que causa em você, ele faz através da palavra. Então você deve buscar relação com a palavra, para que o Espírito Santo use a palavra para transformar o seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí o contexto lá de Hebreus vai dizer que é para nos fazer maduros, perfeitos. É isso que tem que acontecer. É para isso que a palavra existe, para a nossa santidade. E é legal que Jesus, ele continua isso, e agora nos dando uma segurança da posição em que a gente pode estar e que a gente deve buscar, e como que a gente consegue viver a santidade a partir do que Deus fez, e não a partir do que a gente faz. Versículo, a partir do 17 aí, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também sejam santificados pela verdade. Olha que interessante, né? Jesus fala aqui que a nossa santificação acontece porque estamos nele, porque confiamos nele. Então, santidade e esse processo de transformação foi conquistado por Jesus na cruz, porque só ele é capaz de fazer isso. Nós não somos, só ele é perfeito. Ele fala aqui, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como, aí ele fala no 19, em favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados pela verdade. Lembra que a verdade é Jesus revelando Deus. Então, se estamos em Jesus e confiamos nele, vivemos a partir dele, a gente é santificado. Primeiro, posição de santo, depois um processo de transformação, de santificação. E é isso que Jesus está falando aqui. Quando ele ora, ele está deixando muito claro que a santidade da nossa vida não começa em nós, mas nele. Então Jesus se consagra primeiro, ele se separa primeiro, ele se oferece e se entrega na cruz como nosso representante. E quando nós somos chamados de santos, é porque a gente recebe dele esse benefício de ser santo. É nele que a gente recebe perdão, justificação, não é pelo mérito próprio, é nele que a gente recebe capacidade para buscar a santidade. A nossa santidade não inicia nada, ela é iniciada por Jesus e pela obra de Jesus de nos santificar. Isso é muito importante. Mais uma vez eu vou insistir nesse ponto. Você não busca a santidade porque você vai receber alguma coisa, mas porque Jesus fez. E Deus fez em Jesus. E essa é a motivação correta. Então a santificação é uma vida que responde a essa verdade pela palavra. Buscar a palavra, buscar a Deus. Ela responde a uma realidade espiritual que já foi estabelecida em Jesus. Jesus já resolveu o problema. Agora nós podemos ter relação com Deus, viver vida eterna. E aí então eu quero viver coerente com isso. Eu vou acertar a minha mente, o meu coração a essa realidade. Já é verdade, você já é santo. O que eu preciso transformar na minha vida para que eu possa expressar essa realidade no meu coração? O que precisa sair da minha vida para eu desfrutar a vida eterna da forma como Deus propõe para mim?
porque a santidade é a expressão dessa vida eterna. É o jeito que Deus propõe você viver, para que você viva nele. Olha que Hebreus 10:14 diz, ó: por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É isso que é isso aí. Então a pergunta muda. Não vou fazer essa pergunta: será que eu sou santo o suficiente para agradar a Deus? Vamos mudar a pergunta. Eu estou vivendo como alguém que já foi alcançado pela graça? Não é, será que eu sou santo o suficiente para ser abençoado? Mas a pergunta muda: será que eu estou vivendo como alguém que já foi abençoado? Será que a minha santidade é reflexo de gratidão, não de barganha? Eu vivo para Deus não porque é difícil, eu quero ganhar alguma coisa, mas eu vivo para Deus porque eu já estou satisfeito, porque Ele deu tudo o que eu precisava. É mais ou menos quando você quer viver para alguém, agradar alguém que fez alguma coisa muito boa para você. Você não faz isso por peso. Eu vou ter que fazer. Não, dependendo da situação, você faz com alegria, você se sacrifica para que aquela pessoa esteja confortável, esteja bem, esteja satisfeita. E você não está nem aí para o tipo de sacrifício que você vai fazer. Nem pesa o sacrifício. Se você estiver fazendo um sacrifício, você fala: tudo bem, eu faço isso aqui mesmo. Por quê? Porque você quer agradar aquele que fez algo de bom para você. Tem algo melhor do que ser salvo? Tem algo bom, tanto quanto ou maior do que ser salvo da morte eterna? Ter possibilidade de viver satisfeito de verdade? Tem algo melhor que isso? Eu não sei. E eu não sei e lamento, porque eu às vezes fico procurando outras coisas que parecem ao meu ver, naquele momento, que vão me dar uma satisfação melhor do que estar em Jesus. Aí a gente, por causa disso, porque não dá esse valor real para isso, tenta buscar alegria através de outras coisas. E se eu entendo a realidade da bênção de ser salvo, de estar em Jesus, aí eu vou viver e fazer as coisas não com o peso de tentar conquistar, mas com a gratidão de que eu já tenho tudo que eu preciso. Isso é importante. É isso que a gente deve fazer. Então a pergunta é, não se eu estou sendo santo o suficiente, mas se eu estou vivendo como alguém alcançado pela graça. Então, na melhor lista de resoluções que você pode fazer, buscar a santidade não vai ser, você tem que colocar lá, mas não vai ser para ser abençoado, mas é porque a gente já foi abençoado. Isso é fruto da vida eterna que a gente já recebeu. Então, como é que fica a sua segunda-feira? E eu vou terminar agora aqui. Como a pergunta não é mais o que eu faço para ser abençoado, a pergunta e a gente deve responder essa pergunta na nossa vida prática: como vive alguém que já foi abençoado? Como vive alguém que já recebeu a vida eterna? Como vive alguém que já é santo através da obra de Cristo? Como eu vivo? Não é como eu vivo para que eu possa ser abençoado. Como eu vivo para que eu possa receber graça? Não, esquece essa pergunta aí que você não vai conseguir resolver. É como vive alguém que já foi abençoado. Isso é buscar santidade. Então, primeira coisa, eu já vou repetir de novo, porque eu falei que eu ia repetir isso muitas vezes. Para de usar santidade como moeda. Não faça as coisas para Deus para receber alguma coisa. Esquece isso. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Tira isso do seu coração. Você não faz nada para Deus te abençoar. Você já recebeu todas as bênçãos necessárias. E se você não consegue entender isso que eu estou falando aqui, é porque você precisa entender quem Jesus é, o que Ele fez por você. Hoje é dia de você entregar seu coração para Jesus, colocar aos pés da cruz e falar: eu entendi, eu não sou capaz, eu sou pecador, eu preciso de graça e eu quero graça, eu quero perdão, eu quero salvação. E aí, a partir disso, você vai entender o que eu estou falando. E hoje é dia para você tomar essa decisão. Para de confiar em você para receber as coisas. O mundo prega isso. Você faz, você recebe, você conquista. Bênção, alegria de verdade, quem conquistou foi Jesus na cruz. Então vamos parar de fazer essa conta, porque não fecha. Decida abandonar toda forma de barganha. Não é obedecer para tentar garantir proteção, mudar para tentar comprar paz, ser mais santo para se sentir mais aceito. Esquece isso. Coloca a santidade na sua lista, mas não coloca para receber alguma coisa. Coloca porque Deus fez em você. Viva para Deus através da palavra de Deus, o padrão que Ele propõe, para ser em gratidão àquilo que Ele fez. Jesus já fez tudo que precisava fazer. A gente viu no versículo 19: eu já me santifiquei e eles estão santos porque eles estão em mim. Isso já é suficiente. Então comece a sua segunda-feira descansando que você não vai conquistar nada. Jesus já conquistou. Vai ficar mais leve viver para Deus. Amanhã, hoje, depois do culto,
você não vai conquistar nada, Jesus já conquistou. Pensa nisso. A segunda coisa agora, reorganiza a sua vida através da palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que virar rotina para você, tem que fazer parte do seu dia a dia, porque é na palavra, é conhecendo a Deus, que eu vivo o processo de santificação, eu sou transformado por ela, é ela que me torna maduro, é a verdade que me faz desfrutar da presença de Deus, a verdade revelada em Jesus, e a Bíblia é sobre a obra de Cristo em nós, a obra de Deus em Cristo e através de Cristo por nós e em nós, para que a gente possa viver para Ele. E a Bíblia nos dá um modelo, que é a vida de Cristo. Então a Bíblia tem que virar a rotina para você. Contato com a palavra, buscar a santificação, passa por contato pela palavra. Não, o Riley fala isso, né? Num livro que chama Santidade, um livrão grosso assim, ele fala: não tem santificação sem a palavra de Deus. É impossível isso, porque a palavra é que nos diz o que Deus espera de um viver santo. Então não tem como acontecer isso. Então a pergunta é: a palavra, onde de verdade, de forma concreta, objetiva, a palavra está governando a minha vida? E onde não está? E como eu faço para resolver isso? Onde que eu vou buscar? Qual área da minha vida que eu não estou nem aí para o que Deus diz? É isso é santificação, é lidar com isso. Não é eu vou fazer coisas que agradam a Deus, mas é onde na minha vida algo não está coerente com aquilo que Deus já propôs para mim na sua palavra. O que eu tenho que mudar aqui? No meu trabalho, na minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, com a internet, com redes sociais, com qualquer coisa, com dinheiro. Onde na minha vida eu tenho que adequar aquilo que Deus propõe para viver essa vida de gratidão, de glória para Deus, porque Ele já fez tudo que eu preciso. E aí eu vou conseguir fazer isso porque aquilo não me agrada. O que agrada é a glória de Deus e a graça. Eu não estou satisfeito, eu consigo mudar aquilo porque aquilo não me satisfaz, o que me satisfaz é Deus. Por isso que eu consigo mexer naquilo mais fácil, por isso que eu consigo lidar com o pecado. Eu não consigo abandonar o pecado. Sabe quando tem um pecado que a gente não consegue abandonar? Sabe qual que é o primeiro diagnóstico? É porque você ama mais o pecado do que a Deus. É o primeiro diagnóstico. É porque aquilo, a gente precisa resolver os nossos amores. O Jonathan Edwards fala isso, a gente precisa resolver as nossas afeições. Aquilo que a gente ama mais é o que controla a nossa vida. Aliás, Jesus já falou: onde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, vai estar o seu coração. Você vai amar aquilo que é mais importante para você. Então, a gente precisa corrigir isso. Santidade não cresce de intensidade emocional, de experiência mística. Eu louvei, eu adorei, agora eu estou mais santo. Não é assim. É olhando para a palavra de Deus e se adequando àquilo que Deus espera para você. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Não é uma experiência, é uma vida transformada. Outra coisa, avalia a sua vida. Você vai ter que lidar com tensão. Então olha com tensão, com dificuldade, olha para isso com descanso em Deus. Porque o nosso problema em lidar com santidade é o medo do desconforto, o medo da dor, o medo da dificuldade. Aí a gente quer super satisfeitos, super confortáveis, viver e passar pela vida aqui na terra. Não tem essa promessa na Bíblia, você está buscando essa promessa em outro lugar e não é em Deus. Então olha para a tensão com o outro olhar. Entenda que a tensão vem a partir de uma vida entregue para Deus. E também a partir de um mundo que está caído, as pessoas são más e essas coisas vão acontecer. O importante é não sermos protegidos da tensão, que é o que Jesus fala aqui, mas sermos protegidos para que a gente esteja e continue vivendo a posição de santos. Porque Jesus fala: protege-os no teu nome. Essa expressão é: protege-os ainda nesse espaço de graça, onde eles estão desfrutando da sua presença. Não é protege-os de, eles agora não deixa eles sofrerem. Ele não fala isso, ele fala: eles estão no mundo, eu não estou pedindo para tirar eles do mundo, só estou pedindo para ajudar eles a serem constantes. E esse é o ponto. Então olha para a tensão com outra perspectiva. Está difícil? Ok, então olha para a dificuldade com outros olhos. Não é o fim do mundo, Deus tira essa dor. A gente pode pedir isso, porque a Bíblia chama, mas isso não vai sair ou não a dor, não é o que me satisfaz. E é assim que eu devo lidar com tensão. E é assim que você vai conseguir viver uma vida santa. Outra coisa é, você vai ter que redefinir o que é sucesso para você. Se você for até o final do ano, olhando para a sua lista dizendo: esse ano vai dar certo se eu troquei de carro, se eu troquei de casa, se eu troquei de emprego, se eu arranjei uma esposa, se eu fiz isso, fiz aquilo. Se a sua lista for assim, a sua definição de sucesso está baseada no sistema do mundo, que é na conquista e no mérito. Você vai ter que mudar. Sua definição de sucesso tem que ser: Deus está se agradando
da minha vida em coerência com a obra que Ele já fez. Isso é definição de sucesso. É Deus satisfeito na minha satisfação nele. O John Piper fala, né? Deus é glorificado quando nós nos satisfazemos plenamente nele. É assim que Deus é adorado. Você fala, a gente canta aqui que quer adorar a Deus, sabe como é que você adora a Deus? Não é cantando e levantando a mão. Isso é uma expressão de adoração. É uma expressão que está no seu coração. E no seu coração tem que estar, Deus é mais importante. Eu estou satisfeito nele. E a partir daí, você vai viver essa vida de satisfação. Então, presta atenção, redefine sucesso. Uma vida de santidade em 2026 isso não vai me trazer bons resultados financeiros e tudo mais, não. Uma vida de santidade é uma vida que vai agradar a Deus, e eu faço isso em gratidão ao que Ele fez. As outras coisas vão ser acrescentadas a partir do momento em que eu vivo o reino de Deus, e o reino de Deus é estar satisfeito nele. Pensa nisso, e Deus vai te dar tudo que você precisa, e aí você não vai dar valor para aquilo como resultado. O resultado seu é a glória de Deus, então o que vier tá bom. É um carro velho? Tá bom, é o carro velho, e eu estou satisfeito porque eu estou em Deus. Teve a possibilidade de comprar o carro novo? Não é porque você fez alguma coisa, mas é por graça e misericórdia. Até porque a sua força para trabalhar é graça e misericórdia. A sua capacidade de ganhar dinheiro é totalmente graça e misericórdia. Não é de você não tem capacidade nisso sozinho. Então essa é a perspectiva. E aí Jesus termina aqui falando que há um propósito, há uma missão, Ele nos envia ao mundo. Então santidade também é cumprir a missão que Deus te deu. E a gente tem uma missão muito clara na Bíblia, que é expandir o reino, que é proclamar o reino, que é fazer discípulos. E a sua vida de santidade vai passar por isso, por um testemunho, por proclamar aquilo que os outros têm que ouvir. Não é se afastar das pessoas, não é se afastar do mundo, mas é alcançar o mundo. Então, eu decidi viver minha vida para Deus, não se afaste das pessoas, pelo contrário, usa isso para abençoar pessoas, para que pessoas sejam abençoadas, elas possam ver a glória de Deus através da sua vida e ver essa alegria que é diferente. Que alguém possa olhar para você num momento de dor, de dificuldade e falar: isso não é humano, isso é divino. Nossa, já pensou que gostoso isso? Alguém olhar para você e falar assim: nossa, isso é de Deus. Num momento de dor, num momento que está difícil, você está lá se mantendo firme e a pessoa olha para você e fala: isso é de Deus. Ou a pessoa talvez não saiba nem que é Deus, mas vai falar: isso é sobrenatural. Aí você vai ter a oportunidade de falar assim: não, isso é de Deus. Sabe quem Deus é? Aí você vai poder falar de Jesus. Por quê? Porque é isso que Deus está esperando, viver a partir dessa vida. E é isso que vai proclamar a glória e a graça dele. Amém?